Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. Já a escova tá aparecendo aqui no cenário, pera aí. Meu nome é Anderson e hoje nós vamos falar de projetos. Vamos falar de projetos. Mas primeiro, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde me graduei na Universidade de Modena e Reggio Emília, certo? Passei pela Dallara Academy e agora estou na Universidade de Brescia fazendo um doutorado. Hoje eu vou revisar, vou estudar, né, projetos de chassi, né? E como toda vida que eu vou estudar algo na área automobilística, eu gosto de começar de baixo. Como é projetos, eu não vou começar de pneu. Pneu é em pneu ou dinâmica veicular. Vamos começar de braços de suspensão. Só que eu estudei projetos de carros de corrida. O meu mestrado foi Advanced Automotive Engineering, com especialização em Racing Car Design. Então eu estudei tudo sobre Racing Car Design na Dallara e vou hoje revisar, porque, enfim, eu gosto de estudar. Sim, eu gosto de estudar, né? Eu tenho que admitir que a engenharia por detrás do automóvel e o estudo, a compreensão é mais interessante que o próprio automóvel. É difícil isso. É muito interessante chegar a essa conclusão. Vamos começar? Aqui está a telinha. Musiquinha do Gran Turismo aqui. Baixar só um pouquinho aqui, pronto. Não tá muito baixo. É música para dar aquela animada, certo? Ok, tá. Como esse é eu vou começar a falar de projetos, é importante também a gente falar rapidamente uma pequena revisão, né? De como é dedicado os recursos para o projeto, né? Certo, então vamos começar aqui com orçamento. Orçamento e recursos. Certo. Bom, no começo existem, no geral, com relação a projetos, existem vários campos de análise. Eu posso ter materiais, geometria, o design da peça, shape, né? Manufacturing, ou seja, a fabricação, né? E também as cargas envolvidas. Então, na mecânica, a gente vai ter que lidar com isso, certo? E tudo isso tá dentro de custo, certo? E é por isso que a gente sempre, quando você vai trabalhar com desenho de máquinas, projeto de máquinas, você acaba falando de custos também. Por quê? Porque a carga está envolvida, né? Então, eu poderia dizer que o projeto ele é definido com 4 direções. Tem 4 direções aqui, não 4 direções, mas 4 campos em que os recursos do projeto, né, o orçamento dedicado a esse projeto, ele vai ter que ser
equilibrado ou não necessariamente equilibrado, mas dependendo da aplicação, um lado vai ser mais necessário que o outro. Então tá, o que é que a gente vai... E eu tô falando isso agora porque as outras peças que eu também vou revisar também entra nesse critério. Então eu vou ter de um lado o design, né, geometria da peça. Começou o analfabetismo já. Geometria. Aí eu vou ter material. Certo? Eu vou ter manufatura. E o último, carregamento. Demanda. Demanda estrutural. Ou carregamento, né? Certo? Beleza. Então o projeto ele vai... O custo ele vai ter que se dividir aqui. Certo? Beleza. Então, embora... eu tenha um custo ali, tenha um orçamento dedicado ao projeto, ele vai se equilibrar nesses 4 pontos, né? Tá pingando ali? Acho que não. Acho que não. E o nome disso aqui, dessa cruz, é a cruz da integridade estrutural e durabilidade. Certo? Nós temos aqui a cruz. Integridade estrutural e durabilidade. O nome disso aqui é o que? Integridade estrutural e durabilidade. Certo? E onde que entra o custo? O custo ele vai englobar tudo aqui, certo? Quando a gente fala de carregamento, certo? A gente está falando do uso, certo? Do equipamento. A gente está falando do uso, condições. Condições de uso. E aí, condições de uso vem as forças, né? As situações das forças. Situações do que? Condições atmosféricas, condições de ambiente, temperatura. Condições de uso. No caso do projeto que eu tô falando aqui, carros de corrida, certo? Suspensão, vamos falar de chassi e suspensão, né? Chassi, no caso, quando eu digo chassi, é importante deixar isso claro, que chassi é a estrutura do carro, um monobloco, mais suspensão, direção, freios. É isso. Isso é chassi. Suspensão, direção, freios, carroceria, monobloco, space frame,
monocoque, o que for. Chassi é isso. Aprenda logo isso, certo? Porque quando você ouvir chassi, não só aqui, mas fora, estamos falando de suspensão, direção, freios e a parte estrutural do carro. Que no caso do carro de rua é o monobloco, certo? Que é ali o body in white e toda a estrutura dele sem as peças de carroceria, certo? Sem as peças de carroceria o que? Para-lama, para-barro, capô, porta-mala, portas, peças de carroceria. Só o monobloco. Isso é chassi. Carro de corrida, o monocoque. Mais as suspensões, mais a direção, mais os freios. Chassi. Ok? Ok? O Baja, a estrutura de tubo, mais a direção, mais a suspensão. Conjunto roda também, né? Roda, cubo de roda, manga de eixo. Mas isso está dentro da suspensão. A direção e freios. Ah, o motor e a caixa de câmbio. Fora. Chassi é isso. Certo? Ok. Então, para o nosso caso, projeto de chassi, wheel loads, ou seja, as cargas de roda. Certo? São elas que definem, certo, os requisitos técnicos dos chassis e dos seus componentes. Certo? Depois vamos para materiais. Certo? Por quê? Porque é o que vai suportar essas cargas. Certo? E aí a gente tem que entender o que? Material, densidade, resistência, deformação, né? Rigidez, hardness, né, no caso, né? Rigidez, o custo desse material, a disponibilidade dele. Material é uma coisa muito exposta a condições sociopolíticas e econômicas, certo? Às vezes tem e é muito caro, às vezes tem e tá barato, certo? Depende muito de como o mundo tá, né? Então isso tem que ser posto no projeto também. Beleza. Aí, processos de manufatura, certo? Beleza, manufatura. Como é que a gente vai fabricar essas peças? Vai ser CNC? Vai ser fabricated? Fabricated é o quê? Vocês já devem ter visto esse termo. Ah, essa peça ela é fabricated. Não é machined. Quando tá dizendo isso, é porque eu tenho uma peça, vamos supor. Uma peça que... Vamos supor que o braço de suspensão fosse de alumínio, né? Ou vamos se foi ferro fundido, sei lá. Mas aí, para fazer rosca de parafuso, tinha que ter umas buchas, tinha que adicionar umas buchas de latão, fazer umas roscas molicote. Ou seja, eu tenho que pegar aquela peça, fabricá-la, fazer a usinagem, depois eu ainda fazer outros processos nela, né? A gente chama isso de fabricated, né? Tipo, geralmente machined é que a peça é feita inteiramente dentro do torno, CNC, como é que é o nome? Da fresa e tal, essas coisas aí. Isso tudo define os processos de manufatura. E aí é importante o que? Você entender, né? Lote, tamanho do lote, certo? Custos laborais, importante isso aqui, certo? Né? Custos laborais, certo? E equipamentos. Qual equipamento você vai usar? É um torno. Aí começou o analfabetismo. É um torno. Se é um torno, ele vai ser operado por pessoas. Então tem horário de trabalho. Tem que ter
salário bom, tem que ter direitos trabalhistas, né? Tem que ter CLT assinado, 13º, né? Tem que ter férias remuneradas. Se for mulher, tem que ter os direitos lá quando ficar grávida, né? Se você é liberal de merda, vai logo se fuder, né? Então tem que pensar nisso. Se for uma máquina, aí tem se for um CNC automatizado, né? Aí tem custos de energia, a máquina pode operar a rodo, né? E tudo. Então isso tudo tem que ser contabilizado. Aí depois a gente entra na parte de design e geometria, né? Pô, aqui o design e geometria, ele depende muito do material, certo? Nem sempre não, quase nunca você vai projetar uma peça de fibra de carbono e você vai tentar fazer a mesma peça de ferro fundido, você não vai conseguir fazer a mesma peça. Elas vão ter diferenças de design, além das diferenças construtivas devido ao material. Então o material é importante a ser considerado, certo? Mas tem uma outra coisa. Sim, outro exemplo. Se eu tenho tipo uma peça de aço, certo? Então eu tenho uma peça que ela tem uma grande resistência, mas ela tem um peso razoável. Aí eu vou construir a mesma peça em alumínio, certo? Aí agora eu tenho baixo peso e aí resistência e rigidez razoáveis, né? Né? Então eu vou ter que o design certamente não vai ser o mesmo. Por quê? Porque talvez quando você botar lá no computador para simular, a peça quebra. Aí você vai ter que ter estratégias de design para a peça não quebrar, né? Então depende muito, certo? Outra coisa importante é o que? É a experiência do projetista. Certo? Experiência do projetista. Quando o cara é marinheiro de primeira viagem, quando o cara já tem 10 anos de projeto nas costas. Conta também. E se pega muito nisso aqui no design, né? Então, basicamente, nesse começo, aqui, a gente precisa entender isso aqui e precisa ainda mais entender que o custo ele envolve tudo isso aqui. Tudo isso aqui tá dentro do orçamento do projeto. Certo? Importante entender isso. Ok, posto isso, essa pequena introdução, vamos agora começar a violência gratuita. Wheel loads. Cargas de roda em português. Certo? As forças na roda, basicamente. Forças de atrito, força normal, bumps, certo? Isso faz parte da cruz de integridade e durabilidade, certo? Então estamos analisando aqui a primeira parte, carregamento, demanda estrutural, certo? Wheel loads é muito visto como a parte de durabilidade, certo? Existem dois tipos de cargas,
o de carregamento, de forças que agem nas rodas. A gente chama de cargas cíclicas. E eu preciso ver esse termo em português. Deixa eu ver. Carga cíclica, misuse. Ok, vamos chamar assim. Então eu tenho cargas cíclicas e eu tenho o misuse loads, cargas abusivas, vamos dizer assim, cargas excessivas que extrapolam as fronteiras do projeto. Isso tem que ser considerado sempre, certo? Então vamos fazer aqui um esquemático. Integridade e durabilidade. Na parte de durabilidade, o que é que compõe a parte de durabilidade de um componente? No caso do chassi, wheel loads. É o que todo mundo quer saber. De um carro de corrida, wheel loads. E aí, isso aqui vai se dividir em misuse, que é cargas abusivas. Eu vou chamar de misuse porque se você for pesquisar em inglês, você encontra rápido. Então, misuse loads. Algumas vezes também chamados de special events. Certo? Então, já tá aqui. Certo? E também cargas cíclicas. E fecha o quadradinho aqui. Quadradinho. Ok. Beleza. Certo? Então temos cargas cíclicas e também temos misuse loads. Certo? As cargas cíclicas, elas podem ser constantes ou podem ser variáveis, mas o mais interessante, e aqui estamos falando de carros de corrida, é que as cargas cíclicas, elas se repetem a cada volta. Então elas variam, mas elas se repetem. Elas se repetem no âmbito de que eu tenho o mesmo carro andando em um circuito e caindo no mesmo buraco e caindo e passando no mesmo bump toda a vida. E tendo as mesmas cargas de frenagem, né, toda a vida, durante todo o evento, certo? Então por isso que a gente chama de cargas cíclicas, mesmo entendendo que elas podem ser variáveis ou constantes, certo? Então vamos escrever aqui, elas podem ser variáveis ou constantes. Constantes. Quadradinho aqui. Ok. Aqui. Vamos trazer um pouquinho mais para baixo. E vamos trazer um pouquinho mais para cá para dar espaço. Beleza. Setinha aqui. Setinha aqui. Certo?
Ok, misuse loads ou special events, certo? O que é isso? São situações em que o componente é exposto a uma carga na qual ele não foi projetado, basicamente isso. Deixa eu ver. Pegar um Celta e tentar subir uma duna com ele, né? É basicamente isso. Celta não foi feito para subir duna, embora se consiga subir duna com ele. Fiat Uno também não. Isso é misuse, abuso, né? Ou seja, acho que vocês entenderam, né? E elas podem também ser separadas em duas componentes, certo? Que está muito relacionado a forma como falha, né? Porque geralmente eu tenho misuse loads ou special events e vai depender do tipo de falha, certo? No geral, o misuse loads são incluídos no projeto de uma peça, de um componente, certo? Através de análises de fadiga, certo? Então estamos considerando falhas por fadiga. Os special events também é um tipo de misuse load, mas a carga ela é tão elevada, tão completamente fora do projeto, que a peça quebra de cara, certo? Então existem dois parâmetros diferentes aqui. O misuse load ele vai cair na parte de fadiga. O special events ele vai cair no limite de resistência, a falha, né? Na resistência, na resistência no momento da falha, certo? Que é o yield strength. Porra, como é que se dizia aí essa resistência? Pô, você passa o tempo fora do Brasil, você, porra, nem aprende o italiano e nem aprende e desaprende o português. É um verdadeiro Amaral. Certo? Limite de escoamento, essa merda mesmo. Enfim. Aí, pro misuse loads, a gente trabalha com fadiga, certo? Falha por fadiga. Pro special events, resistência na hora da ruptura, certo? Limite de escoamento, yield strength, certo? Então, quadradinho aqui, quadradinho aqui. Ok. Quadradinho aqui. Quadradinho sem Parkinson. E quadradinho aqui. E foi. E show. Agora é hora das setinhas. Misuse loads. Special events. Essa seta tá muito Parkinson. Ok. Certo? Então, a gente ainda nem entrou na parte de braço de suspensão, né? Foda, né? Esse processo pode ser aplicado para qualquer outro componente que você estiver projetando, certo? Lembrando, carros de corrida,
certo? Não vá aplicar isso aqui no seu Honda Civic preparado, certo? Nem no seu Celta com motor de Vectra, certo? Ali requer uma análise mais fina, até porque é um carro de rua. Eu diria que carro de rua estaria muito mais exposto ao misuse loads e também a special events, e o cyclic loading seria um pouco menos. Mas não é esse o objetivo desse vídeo, certo? Por outro lado, né, braços de suspensão são um dos principais componentes do que um designer, um projetista de um carro de competição tá ligado, certo? Por quê? Porque são eles que conectam o grupo roda ao chassi. Então eles transferem a carga das rodas para o chassi. Isso é extremamente importante, certo? Certo. Então vamos fazer aqui. Braços de suspensão. São os principais componentes. No projeto de chassi, pois agem conectando o grupo roda ao chassi. Enfim, então estão agem na transferência de carga das rodas para o chassi. Certo? Então, tem um outro fator, né? Se os braços se rompem, o carro perde o controle. Não tem carro de corrida sem braço de suspensão se ele se rompe, né? Sua quebra causa a total falha do veículo. Logo, sua perda de controle. Outra coisa importante que tá incluso nisso aqui além disso,
servem como componentes que a gente chama de fusível, fuse. Além disso, servem como uma espécie de fusível. Eita. De fusível. De fuzil. Por quê? Por que vocês acham que tem essa utilidade? O que vocês acham? Simplesmente porque, como não é um componente tão caro, a quebra de um braço de suspensão, ela pode evitar a quebra de componentes mais caros, como manga de eixo, por exemplo, que é bem mais caro, certo? Para evitar colapso de componentes mais caros. Certo? Certo. Finalmente vamos iniciar Wishbones. Wishbone Configurations, ou configurações dos braços de suspensão, certo? E aqui eu vou deixar entre parênteses duplo A. Por quê? Porque a maioria dos carros de corrida mesmo, não carros de rua adaptados para corrida, usam braços sobrepostos como suspensão, certo? Ok. Vamos lá. Ok. Nos vídeos de dinâmica veicular, nos últimos, você não viu, dá uma olhada aí no canal, eu fiz o esquemático de uma suspensão braços sobrepostos, certo? Vamos fazer ele aqui agora, só a título de observação. Então, a gente tem um bracinho, outro aqui, outro aqui, e aqui são os joints, as juntas do braço. E geralmente eu tenho aqui um outro braço. E aí aqui eu formo
a manga de eixo. Certo? Que é o ponto de contato com a pista. E aqui eu tenho um outro braço. A gente vai analisar esses braços aqui. Certo? Beleza. Qual é o esquema aqui? Suspensão duplo A. Os braços de suspensão são basicamente hastes, certo? Que conectam duas estruturas entre si, certo? No caso do carro de corrida, conecta o grupo roda ao chassi. Geralmente, as juntas utilizadas são o que a gente chama de spherical bearing, uma junta esférica. Então, isso aqui, essas bolinhas pretas, geralmente são o que a gente chama de uniballs, ou junta esférica. Meu Deus. Trocando inglês pelo português aqui. Ou português pelo inglês. É foda. Junta esférica. Ok. Certo. Beleza. Então, eu tenho duas hastes conectando uma roda ao chassi. Certo? No geral, eles conectam no caso aqui as uniballs, elas são ali a juntazinha entre o braço de suspensão e a manga de eixo. Ela também, certo? Então ela pode fazer a conexão braço, manga. Mas também ela pode conectar uma outra coisa. Existe um tipo, e tem artigo no site, é importante que você leia. Posso até falar disso depois. Algumas suspensões braço sobreposto de carros de corrida, elas são chamadas de pull ou push rod. Certo? Aí o que acontece? O que é isso? É que eu tenho uma conexão que sai geralmente daqui e se liga, uma conexão que sai geralmente do braço inferior e se liga a uma mola que está, a um conjunto mola amortecedor que está dentro do chassi, certo? Basicamente isso. Push rod, certo? Então eu posso ter braço, conexão braço, push rod, certo? Beleza? E isso tudo é feito por essas uniballs, certo? Beleza. Aqui seria o ponto de contato. Aqui é o centro e aqui seria um ponto de contato P. A gente não vai ver esses pontos de contato não, é só para você ter referência e saber o que está acontecendo. Beleza. Aí como é que seria isso? Uma
um braço desse? Simples. Eu tenho eu posso ter uma suspensão duplo A em que eu tenho o braço, certo? Um braço separado, já desenhei esse círculo aqui também, copy, paste, já deixo aqui, beleza. Aí, ai porra, beleza. Então, o que acontece? Eu posso, isso aqui é um braço da suspensão duplo A, básico, certo? Bem basiquinho mesmo. Aí, nessas aberturas é onde estão as minhas juntas esféricas, certo? Ou eu posso ter um braço em conjunto, um conjunto todo, certo? Interconectado. Aí nesse caso eu vou fazer o seguinte. Eita. Paste. Aqui, paste. Não, pera aí. Vamos botar aqui. Aqui assim. Paste. Vamos menos aqui. Pronto. Aqui eu posso ter também um wishbone, que ele é tudo junto, né? O que acontece? Geralmente eu tenho essa configuração aqui. Aí eu tenho aqui. Não. Ele vai chegar mais ou menos aqui, certo? Aí o que acontece? Aqui eu também vou ter juntas esféricas. Mas aqui vai ser colado. Aqui vai ser colado. Certo? E eu vou ter um componente que vai fechar aqui. Então eu posso ter essas duas configurações, certo? Eu posso ter só uma haste, certo? Eu posso ter só uma haste, eu posso ter as duas hastes se encontrando num ponto comum. E geralmente esse lado aqui tá na manga de eixo. Geralmente aqui tá na manga de eixo. Certo? Aqui eu vou ter as juntas esféricas. Certo? Certo, aqui vou ter as juntas esféricas. Por que a gente usa junta esférica? Junta esférica é caro, certo? É caro. Qualquer pilotinho de kart mambembe sabe o custo de um bracinho de direção daquele quando quebra.
A gente usa isso porque a gente precisa de grau de liberdade, certo? Primeiro porque a manga de eixo precisa girar em torno do eixo do pino mestre, senão não tem direção, certo? Segundo, que é para eu não deixar o componente muito restrito, certo? Tem outra coisa importante também. Veja que a inclinação do pino mestre aqui não tá muito bom. Ficou bom no desenho que eu fiz pro vídeo de dinâmica veicular. Mas a inclinação do pino mestre é essa daqui. Essa é uma inclinação completamente errada, bizonha, certo? Tem inclination aqui, KPI. Ou seja, KPI, certo? Geralmente não é esse ângulo, é só para vocês verem. E aqui, onde estão minhas juntas esféricas. Preciso de juntas esféricas aqui, para eu ter a articulação da manga de eixo, certo? Então, no projeto de braços, essa parte de uniball ela é extremamente importante, certo? E o que é esse diabo dessa junta esférica? Vamos ver. Eu tenho a esfera. Vamos desenhar a esfera. Certo? Eu tenho uma esfera. Certo? Em torno dessa esfera, eu tenho uma bucha de baixíssima fricção, certo? De baixíssimo atrito. Então, aqui a buchinha. Essa é a estrutura de uma uniball, certo? Para que fique entendido, certo? Aqui é a minha buchinha aqui. Pronto, certo? Aqui feito de polímero, um polímero especial de baixo atrito. E aqui eu tenho essa parte aqui. Essa parte aqui, ela é justamente essa que você vai ver no desenho. Vou indicar aqui. Certo? Só que não tá completo ainda, certo? Na uniball eu tenho um furo, que é onde vai passar o parafuso, né? Certo? Eu posso colocar essa uniball, junta esférica. Vamos escrever aqui, junta esférica. Certo? Não apenas para conectar ao braço de suspensão à manga de eixo, mas eu também posso usar em pontos da suspensão, de conexões da suspensão no chassi. Então tem
no braço de direção, tem na barra estabilizadora, tem na conexão da mola e do amortecedor com a fixação no chassi. Ou seja, o carro de corrida ele é cheio de Uniball, certo? Aí, beleza. Então, aqui já fica aqui o detalhe. Aí só para completar aqui. Aqui é aberto, porque passa o parafuso, né? Pronto. Tá feito aí a Uniball. Uniball geralmente são feitos de aço de alta resistência, o que justifica o seu custo alto, certo? Tem essa bucha de baixo atrito, bucha de baixo atrito, certo? Geralmente feito por algum polímero, certo? Só que tem um problema. Tem um problema quando a gente está lidando com junta esférica. Elas tem bom grau de liberdade, GDL imbecil. Ela tem bom grau de liberdade, mas é pesada, certo? Então acrescenta peso ao projeto, certo? São eficientes e são bastante convenientes à sua aplicação. Então, convenientes, certo? Por isso que elas são muito utilizadas em carros de corrida. Porém, tem o fator peso. E aí, à medida que o carro de corrida ele é desenvolvido para uma categoria mais alta, a gente tem que começar a pensar em soluções mais... como é que eu posso dizer? Inteligentes. Não que seja burro usar um Uniball. O Uniball é conveniente, certo? Mas elas também são caras, né? Certo? Então tem o peso, o custo. Elas são convenientes, facilitam o projeto, certo? Mas quando eu tenho um projeto de carro de corrida como um Fórmula 1, um LMP, o Uniball é um componente considerado bulky, certo? Que é o que? Espalhafatoso, né? Espalhafatoso? Que é bulky em inglês. Bulky, certo? Volumoso, grosso, grande, né? E não cabe muito bem. Isso geralmente é usado em outras coisas, certo? E a gente precisa também entender que se eu estou usando, eu também uso Uniballs, certo? Conectar braço de suspensão, conectar no chassi. Eu também vou precisar o quê? Considerar no meu chassi, que geralmente é feito em fibra de carbono, certo? Furos e insertos, certo? E aí tem furos e insertos para eu colocar essas Uniballs, para a caixa de marcha também,
Por quê? Porque no carro de corrida a caixa de marcha ela vai acoplada no chassi, ela faz parte da estrutura. Então eu tenho que considerar furos e insertos no gearbox case, que é a caixa da caixa de marcha, basicamente, né? Porque aí eu estou projetando a suspensão traseira, certo? Então eu tenho que considerar tudo isso. Certo? Em alguns casos tem uma saída interessante. Eu até fiz não, né? Quem fez foi os abestados lá, não, os otários lá, né? Uns colegas meus, eu fiz um trabalho de grupo que não deu muito bom. Quem viu meus vídeos de quando eu tava no meu eu relatando a minha vida no meu mestrado, eu falo lá desse trabalho. E esse trabalho, ele justamente fala de um componente que é o bracket, cara. Puta que pariu, esse bracket, olha, é um pesadelo na minha vida, certo? O bracket também é uma solução para eu fazer esses furos no chassi, para eu instalar uma Uniball. Certo? Por quê? Eu tenho um chassi, né? Eu tenho um chassi, certo? Chassi. Esse aqui é o chassi. Esse é o chassi do carro de corrida, gente. Pronto, tá aí o chassi. Certo? Esse é o chassi do carro de corrida. Não se iluda. Certo? Aí eu preciso instalar minha suspensão, certo? Só que esse chassi ele é feito de fibra de carbono. E toda vida que eu vou instalar uma fixação nele, eu preciso considerar furos, insertos. E uma das saídas para a suspensão, e eu vou fazer aqui para a suspensão dianteira, é o bracket, que é um componentezinho que eu vou desenhar aqui para vocês verem, pequenininho. Ele tem um furo aqui, que é onde eu instalo, né? É onde eu instalo a minha wishbone, certo? Mas ele vai fixado no monobloco, no monocoque, né? E aí vem a wishbone aqui. Não, wishbone aqui. Tá aqui a wishbone. Tá aqui o liner. E tá aqui o resto do meu braço conectado aqui, certo? E o outro lado aqui, certo? Então eu tenho que considerar furos, insertos e brackets. E isso a gente vai ver depois. Quer dizer, a gente já viu. As outras soluções a gente vai ver depois. Por quê? Que outras soluções? Já não tá fixado? Tá aí. Só que se esse chassi aí for usado em um Fórmula 1 ou um carro IndyCar, esse bracket aí pode representar arrasto aerodinâmico. Isso não é legal. Então eu preciso de uma saída smart. Essas palavras gay. Gay não, né? Se fosse gay era legal. Né? Essas palavras de paia. Né? Uma saída, uma solução esperta, inteligente, maloqueira. Né? E a gente só vai ver isso no outro vídeo. Certo? Ok. É isso. Braço de suspensão. Primeiro vídeo de projetos. Chegamos aí já dando o primeiro, né? Primeira parte. A gente vai ver que soluções a gente vai ter que dar no próximo vídeo para eu não machucar tanto o meu monocoque fazendo furinhos nele. Porque furo em fibra de carbono não é legal.
certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.